Vamos para o período da Primeira República, onde ocorreu uma agitação militar dentro da Marinha no Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, de 22 a 27 de novembro de 1910. Esses militares lutavam contra castigos físicos, salários baixos e péssimas condições de trabalho. Na época, vale destacar que na Marinha do Brasil, os marinheiros eram principalmente os negros escravizados recém-libertos. Estes eram submetidos a uma árdua rotina de trabalho, em troca de baixo salário. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como o Almirante Negro, filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha experiência em viagens internacionais aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos se torna líder da sua tripulação, onde já ocorria a notícia da revolta do encaroçado em Pequim, na qual os marinheiros russos eram obrigados a comer carnes estragadas, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes. No dia seguinte, a revolta explodiu. Liderados por João Cândido, eles escreveram uma carta ao presidente Hermes de Fonseca, exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro será bombardeada. O pânico e geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto os populares assistem apreensivos no cais do porto. O governo quer revidar, mas eram os ingleses que vendiam os navios para o Brasil. Em salgadas prestações, pressionaram por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolvem o impasse, acabam com a chibata e anistia dos revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que na prática permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a chibata. João Cândido, que continuava nativa e contra esse movimento, e a ele até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar sua ajuda, decreta a sua prisão. Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras, onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. 3 dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da Marinha. Mas o Almirante Negro era um dos dois sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi então convidado a passar uma temporada no hospício, mas o hospício devolve para a Marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação, porém outros o admiravam pela sua coragem de lutar pelos direitos humanos. Depois de quase 2 anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da Marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos como um vendedor de peixe na Praça 15.